Vemos pela sexta vez a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Ministério de Minas e Energia, 5 vezes nos eventos do Conselho Nacional de Política Energética, órgão composto já há 26 anos por 16 ministros de Estado, membros da sociedade civil organizada, da academia, representantes dos municípios e dos estados. Órgão deliberativo sobre resoluções e decretos que emanam políticas públicas que direcionam as agências reguladoras ANEEL e ANP sobre o setor elétrico, petróleo, gás e biocombustível. Dito isso, hoje é um dia histórico para o terceiro setor da economia responsável por mais de 15% da economia nacional, que é o setor mineral. Hoje, a gente, tanto quanto o setor elétrico e o setor de petróleo, gás e biocombustível, o setor mineral passa a ter um conselho deliberativo de resoluções e decretos que vão nortear a mineração legal, sustentável e com resultados sociais. Portanto, é um marco que, com certeza absoluta, será lembrado nos próximos anos de forma extremamente vigorosa pelo povo brasileiro, porque, advindo dessas políticas emanadas, nós vamos dar robustez, musculatura, velocidade à exploração mineral adequada e sustentável, gerando mais tributos para investimentos em saúde, educação, moradia, mobilidade, compensações ambientais e outras atividades do poder público a bem da população brasileira. Não só instalamos o Conselho, como já trabalhamos muito. O presidente Lula acompanhou todo o Conselho, acabou de sair daqui só depois de terminada a reunião, e nós deliberamos 6 pautas. A primeira pauta, naturalmente, foi a resolução que definiu o regimento do Conselho. Como é que vai ser o funcionamento do Conselho? Ele não é uma réplica, mas ele é muito parecido, ele tem os mesmos poderes do Conselho Nacional de Política Energética. Ele dá poder aos conselheiros de democraticamente decidirem sobre resoluções e decretos fundamentais a nortear as políticas públicas do setor mineral como um todo. A segunda foi uma resolução da criação de um grupo de trabalho também muito importante para que a gente possa discutir as taxas de fiscalização e encargos setoriais do setor, para que a gente possa ter o mínimo de uniformidade dessas taxas de fiscalização e encargos setoriais no setor mineral do país, para que haja, principalmente, dê aos investidores previsibilidade, segurança jurídica e estabilidade para o investimento. Porque muitas vezes há distorções de taxas criadas e encargos municipais, estaduais, federais, mesmo tendo competência constitucional individualizada, os entes federados tendo uma política emanada desse conselho, ele vai ter uma uniformização maior sobre encargos setoriais e taxas de fiscalização. Terceiro, a criação de um grupo de trabalho sobre minerais críticos e estratégicos, para a gente definir uma política macro sobre esse grande potencial que tem o Brasil de minerais para a transição energética, lítio, cobalto, nióbio, cobre e muitos outros fundamentais e que o mundo demanda e que o Brasil tem, como nós vamos utilizá-lo de forma adequada, já soberana, a favor do povo brasileiro. Terceiro, os minerais críticos. Também os minerais críticos, que são minerais para a soberania nacional, tais como potássio, fosfato. Nós sabemos que o grande potencial do Brasil, como celeiro de alimentos do mundo, nós temos que fortalecer o nosso agronegócio nacional,
mas nós temos que fortalecer principalmente a nossa soberania. Todos sabem o que sofreu a Europa na guerra da Rússia com a Ucrânia, quando faltou gás oriundo dessa riqueza mineral oriunda da Rússia, e faltou gás, o que sofreu a Europa, tendo que fazer grandes investimentos na mudança de matriz energética ali. Nós não podemos admitir que o Brasil continue tão dependente dos fertilizantes, em especial os fertilizantes nitrogenados. Então, nós temos que trabalhar para ter soberania, para que a gente garanta no Brasil a sua condição de suprir alimentos para o nosso povo e também ter essa commodities que são os alimentos, já que nós temos tantos potenciais naturais, 11% da água doce, clima tropical, solo fértil, somos gigantes pela própria natureza, exatamente por isso. Então, nós temos que avançar na soberania dos minerais críticos, em especial no potássio, para a produção do NPK. Terceira resolução, a criação do grupo de trabalho. A quarta resolução, a criação do grupo de trabalho sobre desenvolvimento sustentável na mineração. Há necessidade de se uniformizar, de se debater democraticamente num conselho mais eclético e, por maioria, deliberar para que a gente dê celeridade de forma segura aos processos de licenciamento, aos processos de discussão em locais que pode-se ou não minerar e onde se deve minerar, onde a gente deve ou não estar fazendo essa exploração. Então, nós vamos ter um grupo de trabalho com a participação, naturalmente, do MMA, do Ministério dos Povos Indígenas e muitos outros ministérios, mas que a gente possa uniformizar as ações e dar segurança ao setor mineral do país e também permitir a celeridade no processo de exploração daqueles que detêm os direitos minerais do país. Nesse mesmo grupo de trabalho, também, nós vamos discutir a forma da gente destravar aqueles que têm os direitos minerais, mas que não estão explorando. E, muitas vezes, esses direitos minerais, que são uma riqueza da União, portanto, do povo brasileiro, ficar travancado ou travado na mão da iniciativa privada, que vai continuando a pagar as taxas, emolumentos ali da ANM, que não tinha um conselho para deliberar sobre isso, mas agora tem. Então, nós vamos poder destravar o setor mineral discutindo nesse grupo de trabalho como que nós vamos lidar com esses direitos minerais no país. E a quinta resolução é aquela que estabeleceu prioridades sobre a política mineral brasileira e diretrizes para a elaboração do Plano Nacional de Mineração 2050. Esse plano, especificamente, já foi aprovado o esboço dele hoje, sem prejuízo de, até a data da publicação da consulta pública, continuar recebendo sugestões dos demais ministérios, mas após concluído, e eu espero que seja no curto período, ele vá à consulta pública, seja aprovado, e nós teremos o nosso Plano Nacional de Mineração com um planejamento consistente até 2050. E a sexta, que foi um tema extra-pauta, que foi a política, um grupo de trabalho para estabelecer uma política de fiscalização do setor mineral mais robusta e mais segura no país. Foi criado o grupo de trabalho para discutir como é que nós vamos aperfeiçoar a fiscalização do setor mineral, como é que nós vamos instrumentalizar melhor e modernizar melhor o nosso setor de fiscalização do setor mineral. Isso vai ajudar na segurança, por exemplo, de barragem, vai estudar na segurança da mineração, vai estruturar o trabalho decente, como é que nós vamos fiscalizar no setor mineral, junto com o Ministério do Trabalho, liderado pelo ministro Marinho. Nós vamos ver a fiscalização do setor mineral como um todo. Então, foi além do dia histórico da criação do Conselho, mais do que isso,
foi um dia que esse Conselho já apresentou para o Brasil 6 resoluções muito importantes para que a gente aponte segurança para o investidor nacional e internacional do setor mineral como um todo, que vai desde o minério de ferro até o urânio, passando por todos os outros minerais, já que o Brasil tem tantas riquezas e tão cobiçadas pelo mundo, mas nós não podemos abrir mão de uma riqueza que pertence a brasileiras e brasileiros e utilizá-la de forma legal, sustentável e deixando efetivamente resultados concretos para a população brasileira. Fico à disposição das senhoras e senhores. Pessoal, abrir para perguntas. Ana Paula, mais perto aqui, que você pode ficar à vontade para responder. Boa tarde, ministro Mariana Assis, do G1. Tem alguma expectativa de quando a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos será finalizada? O Plano Nacional de Mineração 2050, nós podemos publicar a consulta pública dentro de 30 dias. Dentro de 30 dias, a gente publica o Plano Nacional de 60 dias é um prazo mais seguro para a gente afirmar. 60 dias a gente publica o Plano Nacional de Minerais até 2050. Ministro. A consulta pública, tá? Só para ficar claro. A consulta pública. Depois da consulta pública, naturalmente, recebendo as sugestões da sociedade, da academia e do setor, a gente conclui o Plano Nacional de Mineração. Ministro, Ariane Bittencourt, do SBT. Bom, só começou hoje a criação desse GT sobre os minerais críticos e estratégicos, só que a gente já tem ouvido há algum tempo que esse pode ser um ativo que o Brasil espera levar para essas negociações com os Estados Unidos. O senhor disse que foi convidado para uma conversa nesse sentido. De agora em diante, quais serão os próximos passos e como vocês esperam que esse grupo chegue a um consenso para que os Estados Unidos entendam o que, de fato, o Brasil pode oferecer, que dizem que também, para você começar ou ampliar essa exploração, dificilmente dá para fazer em curto prazo? Enfim, queria ouvi-lo sobre isso. Só para esclarecer, para que não haja confusão aí no conselho que foi criado hoje. Hoje foi criado o Conselho Nacional de Política Mineral. Minerais como um todo, desde o minério de ferro até os minerais críticos e estratégicos. É um conselho mais abrangente. Nós queremos, nos próximos dias, dentro de uns 30, 40 dias, criar um conselho especial, que vai ser o Conselho Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, um conselho especial de assessoramento ao presidente da República. Então, vai ser outro conselho. Esse é um conselho mais abrangente. Esse conselho ele tem similaridade ou quase praticamente a mesma competência do CNPE, só para que haja clareza nisso. Com relação aos Estados Unidos, o ministro Mauro, como já é público, está hoje com o secretário Marcos Rubio em Washington, reunido, e nós temos um convite para estarmos como convidados no G7 de energia no Canadá, dia 30 e dia 31, e, naturalmente, encontrarmos com o secretário Chris Wright, que é o substituto de uma grande secretária de energia que nós desenvolvemos com ela ao longo dos 2 anos, que estivemos muito próximos, muita sinergia entre não só o governo americano e o governo do Brasil. Eu estive várias vezes em Washington, no Departamento de Energia. Ela me deu a alegria de vir 2 vezes ao Brasil, inclusive no G20, em Foz do Iguaçu, e fizemos juntos, além de políticas públicas que interessavam a ambos países, ela me ajudou muito na interlocução do setor privado brasileiro com o setor privado americano, proporcionando que muitas empresas investissem no Brasil nesses 3 setores. E agora agora que o presidente Lula volta
ter um diálogo profícuo com o governo americano, destacando que o presidente Lula sempre esteve aberto a esse diálogo, e o presidente Trump agora dá toda a abertura para esse diálogo. Nós voltamos à normalidade do multilateralismo no mundo, na nossa relação, que é uma relação plural com todos os outros países, China, Rússia, França, Alemanha, como eu fui e recebi várias vezes aqui membros do governo alemão. Nós voltamos também a essa relação com os Estados Unidos. E essa relação nós vamos fazê-lo, já aproveitando essa oportunidade no G7 de energia no Canadá, para discutir política de investimento em data center no Brasil, já que nós acabamos de publicar o Redata, uma política elaborada pelo ministro Haddad, pelo ministro vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo Ministério de Minas e Energia, assinada e liderada pelo presidente Lula, já enviada ao Congresso Nacional. Nós vamos discutir como que nós vamos criar um ambiente ainda mais propício para atrair mais investimentos num data center no Brasil. E também vamos discutir sobre os minerais críticos, quais as convergências dos interesses entre o que nós temos de potencialidade mineral e o capital americano para explorar esses minerais, respeitando a soberania nacional e as políticas emanadas do Conselho Nacional de Política Mineral, claro, porque nós queremos desenvolver a cadeia mineral no Brasil. Nós queremos atrair os investimentos não só para a exploração mineral no Brasil, mas também para que essa cadeia, inclusive trazendo para o Brasil inteligência e intercâmbio na área de ciência e tecnologia com a ministra Luciana. Então, esse conselho integra as políticas públicas de todo o governo para que a gente possa atrair também tecnologia, inovação, e assim a gente possa construir o país que nós todos queremos, que não seja um país apenas exportador de commodities, que a gente possa manufaturar ao máximo a cadeia mineral no Brasil, robustecendo principalmente o emprego de qualidade. O caminho que o presidente nos orientou é seguir no diálogo com todos os países, inclusive os Estados Unidos, para que a gente atraia investimentos para o Brasil de forma adequada, como eu disse, respeitando as políticas públicas que a gente começa a construir nesses grupos de trabalho criados hoje, que vão naturalmente imprimir regras para a exploração mineral no Brasil. Por exemplo, como fizemos agora, criando milhares de empregos na indústria naval, através da medida provisória da depreciação acelerada. Nós temos uma visão de diálogo com o mundo, diálogo multilateral, atração de capital, diálogo permanente, mas sempre com a visão de desenvolvimento nacional. Nós precisamos aproveitar as riquezas desse gigante pela própria natureza, repito, a favor do povo brasileiro. Então, respeitando a nossa soberania de imprimirmos as políticas públicas sobre as riquezas minerais do país, para que a gente possa atrair investimentos, mas atrair investimentos não só para buscar o que a gente tem e levar para lá, a gente atrair investimentos na cadeia mineral como um todo. Boa tarde, ministro. Gabriel Garcia, aqui da CNN. São duas perguntas. A primeira é qual a visão do governo sobre o parecer prévio apresentado pelo deputado Arnaldo Jardim sobre a política nacional dos minerais críticos, especificamente sobre a questão dos benefícios fiscais. São muitos, eu queria saber se o governo apoia isso. E a segunda pergunta seria na questão dos licenciamentos ambientais, que é um dos principais pleitos aí das mineradoras. Elas alegam que acaba demorando muito o processo, o que afasta investimentos. Eu queria saber se o governo está disposto a ajudar, em algum sentido, as mineradoras no processo de licenciamento ambiental, sem tirar o poder dos órgãos ambientais. Nós vamos ajudar o povo brasileiro. Então, nós vamos ajudar, não de forma naturalmente, o deputado Arnaldo Jardim apresentou, não foi o relatório final. Nós queremos, a partir, inclusive, da criação do Conselho hoje, eu já pedi uma reunião com o deputado Arnaldo Jardim, antes dele entregar o relatório definitivo, para que a gente possa sinergizar
a visão do Executivo, dada a criação desses grupos de trabalho hoje, já com o relatório do deputado Arnaldo Jardim, e a partir daí a gente poder buscar o máximo de convergência entre a visão do Executivo e a visão do relator, para que possa avançar na Casa Legislativa, de forma que chegue ao final no equilíbrio tributário necessário. É claro que isso é discutido com o ministro Haddad e sua equipe, no equilíbrio ambiental necessário com a ministra Marina. Então, hoje a gente amadureceu na criação desse conselho e desses grupos de trabalho uma visão estratégica para que a gente vá ao Congresso Nacional agora e discuta para que a lei dos minerais críticos estratégicos, que eu quero parabenizar o Congresso Nacional, venha avançando, ela seja adequada no máximo possível à convergência da visão do Executivo e, sendo assim, a gente possa chegar ao final e a cabo com uma lei que possa ser o melhor para o povo brasileiro. Ministro, boa tarde. Renan Monteiro, da Broadcast, aqui. Só para ficar claro, então, em relação à pergunta do Gabriel, o MME não vai propor uma política específica legislativa ao Congresso, vai considerar o relatório do Arnaldo Jardim, certo? O MME vai discutir com o deputado Arnaldo Jardim para ver se há possibilidade de convergir nesse novo momento onde nós iniciamos um processo de uma visão estratégica de governo num conselho altamente qualificado, com a visão intersetorial do governo, para que a gente tente consensuar e possa, sim, se possível, aproveitar aquilo que já está sendo debatido na Câmara dos Deputados. Caso não seja possível, naturalmente, se houver divergência, o governo usará os instrumentos democráticos de uma visão institucional, natural, através dos instrumentos que o presidente da República tem. Só uma questão adicional. Se tiver, em relação ao incentivo fiscal, precisa de uma medida legal ou infralegal resolveria para que haja algum tipo de redução tributária? Pelo que eu pude ver no pré-relatório do deputado Arnaldo Jardim, a medida tem que ser legal, já que ele tratou de isenções de tributos, que requer necessidade de compensações, de apontamentos, para que a gente mantenha a responsabilidade fiscal tão importante e o equilíbrio das contas públicas brasileiras. Ministro, secretária, boa tarde. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco a resposta que o senhor deu para a Ariane, quando o senhor fala de que o senhor e o secretário americano vão discutir interesses de convergência sobre minerais críticos. Que interesses são esses e de que maneira a ausência de um plano já aprovado limita a quantidade de ofertas ou de cartas que podem ser colocadas sobre a mesa? E, além disso, eu queria saber se já existe uma estratégia do Brasil de como aproveitar essa medida recém-anunciada pela China de aumentar os controles de exportação de terras raras, se isso abre um caminho para que beneficie o Brasil. Começando pela segunda pergunta, é óbvio que, naturalmente, abre uma grande oportunidade para o Brasil. O Brasil tem terras raras em abundância, tem nióbio, tem cobre, tem urânio, tem os minerais críticos e estratégicos em abundância, em especial os estratégicos, e, portanto, abre uma janela de oportunidade muito grande para que a gente, nessa área, possa ter uma grande sinergia com os Estados Unidos. E a primeira pergunta, naturalmente, é uma primeira conversa, então não há de se ter ainda uma visão clara daquilo que é convergente entre os interesses americanos e os interesses nacionais do povo brasileiro. Por isso, é um passo importante, fundamental. Queremos sair de lá com uma visão clara dos dois países e buscar uma convergência naquilo que for do interesse de ambos os países para implementarmos, e agora é um momento muito fértil, com esse instrumento que é o Conselho Nacional de Política Mineral, para implementarmos a atração de investimentos para a exploração mineral no Brasil. Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrar por aqui. Se tiverem mais perguntas, podem mandar para o e-mail da assessoria, tá bom? Ou então um abraço a todas e a todos.